tarde, galera! Mais um SBT Esporte na área. Hoje a gente vai falar de esportes, mas também vamos tocar em temas delicados. Tem gente que está tomando atitudes irresponsáveis em plena pandemia. Nós também vamos falar de um retorno importante no Corinthians e sobre as datas dos confrontos das quartas de final da Série D. Todos esses temas aí você pode participar com a gente. É só mandar no nosso SBT Zap, o número tá aqui embaixo, ó. É o número 18991437891, tá? Então a gente começa falando sobre investimentos no futebol, né? O futebol é uma caixinha de surpresas onde a grana entra para tentar diminuir os riscos, mas nem sempre isso funciona. Nós vamos entender um pouquinho a reportagem do André Galvão. Solta! O Flamengo, campeão de tudo no ano passado, caiu na Copa do Brasil e na Libertadores. Sobrou apenas a chance de conquistar o Brasileirão. O Atlético Mineiro é outro que comprou muito e sobrou apenas o Campeonato Nacional para tentar salvar a temporada. Mas realmente o Flamengo, por enquanto, é uma grande decepção, porque ainda pode ganhar o Brasileirão. E o Galo, dá para dizer que, apesar da pressão, o time investiu muito dinheiro dentro de campo, na estrutura, no novo estádio, num treinador que é caro, que praticamente teve todo o elenco à disposição, mas ainda não encontrou a estabilidade necessária para fazer um bom futebol. Aqui em São Paulo, um bom exemplo. Entre os grandes, quem mais contratou é o único que não tem nenhuma chance de ser campeão, o Corinthians. Foram 13 reforços em 2020 e cerca de 60 milhões de reais investidos. Mas o resultado em campo não veio. O Timão não conseguiu chegar nem na fase de grupos da Libertadores. Em compensação, os rivais do Alvinegro estão mais vivos do que nunca. O Palmeiras segue forte nas semifinais da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. O São Paulo, que só gastou na compra definitiva do goleiro Thiago Volpi, é o líder do Brasileirão e ainda tem chance na Copa do Brasil. Agora, o São Paulo, que historicamente sempre fez bem a base, dessa vez mudou ao não mudar o treinador, mudou o treinador ao colocar gente jovem muito qualificada, mas é dever dizer que nos últimos anos o São Paulo investiu muito dinheiro e o próprio Daniel Alves é um exemplo. Mas a principal surpresa tem sido o Santos, que ficou boa parte do ano proibido pela FIFA de contratar por dívidas anteriores e está na semifinal da Libertadores. É um milagre, é algo que o Santos, aquela coisa dos raios cair várias vezes na Vila Belmiro, não só por Pelé, mas por outros. Um Santos que eu não esperava grandes coisas em nenhuma competição e está muito bem obrigado no Brasileirão e não precisa nem dizer na Libertadores da América. Em comum, o uso das categorias de base. Palmeiras, São Paulo e Santos contam com jovens talentos que são destaques. O Palmeiras foi um projeto a partir de 2015 para dar os frutos que está dando já nos títulos de base, na revelação de atletas e agora, enfim, em 2020, no aproveitamento desses jogadores. Investir muito nem sempre é garantia de sucesso e títulos, como o Bragantino, por exemplo, que hoje luta contra o rebaixamento. Futebol não é banco imobiliário, é aquele que mais investe e dá certo. Se você pegar, por exemplo, no estudo feito ano passado na Champions League, desde a década de 70, só 3 vezes o campeão da Europa foi aquele clube que mais investiu naquele período. E como o dinheiro nem sempre é garantia de sucesso no futebol, às vezes o ensaio também não garante sucesso aqui e eu esqueci de apresentar o Caio Esteves. Não, faz aí, pô. Quer fazer brincadeira. Boa tarde, Caio Esteves. Beleza? Pronto, pessoal de casa, meu companheiro está aqui, ó. Ninguém eu que conhece, me esqueci. Né? Pô, eu quase não tô aqui todo dia, né? Não, mas show de bola. Boa tarde, tranquilo. Boa tarde para todo mundo de casa aí. Legal o VT mostrando essa comparação, né? O Bragantino, acho que é o exemplo clássico de que dinheiro muitas vezes não dá o fruto que você imagina, né? E eu acho que isso no esporte que é legal. Acho que falando do futebol mais precisamente, eu acho que o dinheiro ele conta demais para você ter sucesso no futebol e às vezes isso é ruim. Então quando não acontece isso, eu acho que é bacana. Um exemplo, por exemplo, do Santos,
que para mim, falei isso aqui ontem, falando de novo, o maior reforço do Santos na temporada foi o Cuca, que nem é o cara que entra em campo, é o cara que escala o time, que está trabalhando até de diretor de futebol, né, olhando, tentando segurar jogador lá pro time. Então, assim, muitas vezes você precisa ter essas peças que não são, às vezes, protagonistas dentro de campo, mas que fora de campo fazem a diferença, né? Então, assim, dá pra gente falar desse time do Santos, dá pra gente falar em alguns momentos também o time do Corinthians, que não eram times com tantos reforços, times muito mais coletivos, mas que conseguiram títulos, conseguiram vitórias. Então, depende muito. O Corinthians, a gente viu ali as cifras, né? Acabou gastando mais em reforços pontuais. No Luan, se eu não me engano, foram 22 milhões de reais e é um cara que chegou com muita expectativa e não vingou, né? Sim. Ao contrário dos outros, acho que no Palmeiras talvez o Rony, mas agora da metade para o fim da temporada está rendendo um pouco mais do que se espera, né? Então eu acho que foram as duas grandes contratações aí do futebol paulista, né? Nessa temporada, onde se gastou muito mais dinheiro, né? E os clubes paulistas têm mais dinheiro, né? Aqui realmente é onde o dinheiro gira, né? No estado de São Paulo é onde os clubes têm mais receita, tem mais patrocínio, mais bilheteria. Então é natural que os clubes paulistas gastem mais. A questão é do resultado dentro de campo. E é legal, assim, muitas vezes o torcedor fica triste e tal, mas é legal também ver que times que investem menos também conseguem chegar. Acho que isso que dá aquela sensação de que a gente não sabe o que vai acontecer no campeonato, né? Isso é bom. Isso aí. Bom, e a gente continua falando dos clubes paulistas, né? Só que agora vamos para Libertadores, só para ir criando aquele climinha de mata-mata, né? Você só vai acompanhar a semifinal aqui no SBT. E os confrontos, eles prometem, viu? Só jogão. Santos e Boca, Palmeiras e River. Vamos acompanhar. A classificação do Boca para a semifinal da Libertadores deixou a maior competição das Américas ainda mais gigante. Entre os 4 melhores estão os 2 maiores campeões brasileiros e a dupla que mais venceu o campeonato argentino. São 10 títulos do Palmeiras no Brasileirão e 8 do Santos, 18 no total. Entre os argentinos, o número é ainda maior. São 36 conquistas do River Plate e mais 34 do Boca Juniors. 70 campeonatos nacionais. Uma história que nem se fosse para a gente poder desenhar ou fazer, pouquinho que a gente quer numa fase semifinal de Libertadores, na primeira do SBT, a gente teria feito tão bonito e tão bacana. No único encontro que tiveram pela Libertadores, bem no ano do título alviverde, River e Palmeiras disputaram a semifinal de 1999. Deu Verdão. Já Santos e Boca fizeram 2 finais de Libertadores. Em 1963, o time histórico de Pelé, Pepe e companhia venceu. Mas 40 anos depois, Carlitos Tevez decidiu para os argentinos. Difícil apontar os favoritos para as semifinais que virão. Como nem o Guardiola nem o Klopp prometem títulos, eu também não o posso fazer, porque estou muito longe da capacidade que eles têm. O campo do SBT vai ficar pesado. Somando os 4 times, são 14 conquistas de Libertadores. 6 do Boca, 4 do River, 3 do Santos e 1 do Palmeiras. E você vai ver tudo ao vivo e exclusivo logo no começo de 2021. No dia 5 de janeiro, o SBT transmite River Plate e Palmeiras, direto da Argentina. Na noite seguinte, tem Boca Juniors e Santos, também em Buenos Aires. Os jogos da volta estão marcados para os dias 12, com o Verdão, e 13 de janeiro, com o Peixe. Emoção é o que não vai faltar para os brasileiros na Conmebol Libertadores, aqui na tela do SBT. Caio, realmente, como o Mauro falou, a gente fica com esse sentimento, né? De que nem se as coisas tivessem sido roteirizadas, a gente teria uma semifinal tão grandiosa como essa, né? Sem dúvida, né? O Racing até brigou, acho que seria também legal se o Racing chegasse com o Boca, mas tendo o Boca e River, não dá pra dizer, né? Que não vai ser legal, né? Pra mim, o River é um pouco
acima do que o Boca tecnicamente hoje. O time do Boca ele é um time muito aguerrido, mas é aquele time que ainda faltam algumas coisas pontuais. O time do River não, o time do River já é mais entrosado, já é um time que joga mais leve, é um time bastante perigoso. Não é à toa que está, se eu não estou enganado, é a 6ª semifinal seguida de Libertadores, né? Sim. Então, assim, é um time que sempre chega, e com o Galhardo tem chegado, tem chego, né, todo ano. O pessoal costuma comparar o Galhardo na Argentina com o Guardiola, porque quando o Galhardo ele assumiu como técnico do River Plate, o River tinha apenas 2 Libertadores, né? Mais ou menos, o Barcelona também tinha 2 Champions League, né? Quando o Guardiola assumiu o comando técnico. Uma, inclusive, o Marcelo Galhardo ganhou como jogador, uma dessas 2. Isso. E agora o time já foi tricampeão, né? Se eu não me engano, e já está na 5ª semifinal. É aquele muito entrosamento que a gente fala. É um aproveitamento absurdo, assim. E em Copas, geralmente, né? O River tem muitos argentinos, mas o Galhardo ele é forte realmente nessas Copas, na Libertadores, na Copa da Argentina, que também o River sempre chega. Sul-Americana, foi campeão, Recopa. Então o forte dele é esse mata-mata. Então, assim, para mim o River é o adversário mais forte dessa chave. Acho que o Palmeiras vai fazer um jogo duríssimo. É capaz, dá pra dizer, claro que é clássico, se for contra o Santos, contra o Boca vai ser um jogo difícil, mas dá pra dizer que se o Palmeiras passar do River, chega com muita moral pra final, Rafa. E da mesma forma, acho que o Santos. Se o Santos conseguir passar o Boca, aí eu acho que é um jogo mais equilibrado, Santos e Boca. Acho que os dois podem passar, mas se o Santos conseguir passar pelo Boca, acho que vai chegar também com muita moral. Mas o jogo do Palmeiras é muito mais difícil, na minha opinião. Também acredito, e você aí de casa, torça para que seja uma final brasileira para acompanhar aqui no SBT, lá no Maracanã, no fim de janeiro. E agora a gente continua, vamos falar do Timão. O Corinthians está tranquilo esta semana, mas vai trabalhar até amanhã e com uma novidade. Vamos ver. Novidade no Corinthians. O elenco do Timão se reapresentou ontem e trabalhou no CT Joaquim Grava. Os reservas e os que não atuaram por 45 minutos fizeram o trabalho tático comandado por Wagner Mancini. Mas a principal novidade foi o retorno do goleiro Cássio. O jogador estava afastado por conta de uma concussão sofrida na partida contra o Goiás na semana passada. A equipe do Corinthians não entra mais em campo este ano, então o elenco vai ganhar folga de 4 dias, do dia 31 ao dia 3 de janeiro. O próximo jogo vai ser no dia 13, contra o Fluminense, na Neoquímica Arena. E aí, Caio, essa rapaziada, primeiro de tudo, tem que ficar de boa, não aglomerar, né? Claro. Vai ganhar folga, mas com o pezinho no chão. Exatamente, né? O Cássio voltando, eu acho que, assim, dá pra dizer que é importante, mas não dá pra dizer que, assim, é um reforço excelente, porque o Walter também foi muito bem, eu acho né? que é muito mais por conta da cena ali, né? Que Exato, foi forte, o choque e tudo mais. Mas eu acho que o Cássio voltando dá uma segurança que o Walter também consegue proporcionar para essa defesa do Corinthians hoje, que é uma defesa muito mais segura do que algumas rodadas atrás. Então, assim, não deixa de ser um reforço, mas o gol do Corinthians também estava bem servido. Eu gosto muito do Walter, já sempre falei aqui que é um jogador que é muito regular. Quando ele entra, ele recebe a oportunidade, ele não falha. Então, assim, acho que o Corinthians tem as duas peças muito boas ali, seja quem for defendendo a meta. É isso, né? Tem os 4 dias de descanso, tem que descansar, é o que você falou, sem aglomerar, obviamente, e tentar voltar focado do jeito que o Corinthians está, né? Acho que se o Corinthians continuar fazendo esse trabalho certinho, jogando da defesa para o ataque, que é o mais importante, e é o jeito que o Corinthians consegue jogar hoje com o elenco que tem, vai colher os frutos futuramente. Eu acho que há uma possibilidade grande de pré-Libertadores, porque não até uma Libertadores. Não, então, ainda tem muito jogo, né? E pode usar esse descanso para se beneficiar, né? Porque os outros clubes ali estão disputando outras competições, tal, então o Corinthians pode... o próprio Santos, que tem o mesmo número de pontos do Corinthians, querendo ou não, é concorrente do Corinthians na busca por essa pré-Libertadores e Libertadores, mas joga na Libertadores, né? Então, assim, o Corinthians vai ter essa vantagem do descanso que conta demais. Essa temporada já contava antes, nessa temporada tá contando mais ainda, porque o calendário tá muito maluco. O calendário tá né? Muito jogo em cima de jogo, então, assim, quando você tem uma semana de folga, o Corinthians melhorou depois que teve os 10 dias. Sim. Melhorou muito. Então, assim, conta demais nesse momento para todos os times que puderem descansar. É isso aí. E agora vamos com a participação de vocês de casa. Coloca na tela aí pra gente. Opa! Rogério de Catanduva. Amanhã vai ser 3-0 pro Grêmio e o Palmeiras vai perder por 2-0 pro América, o América Mineiro. Vai Corinthians, forte abraço, turma. O Rogério dando aquela secada no São Paulo e no Palmeiras. De leve, né? Não tem jeito, né? Tá ficando legal, tá funilando agora, os confrontos estão bem legais.
E o América é uma surpresa bem legal, assim, né? Vamos ver como o Palmeiras vai reagir. Mas é uma surpresa grata, o Lisca tá mandando muito bem lá. Ô Rogério, você que já mandou aqui os placares da semi, então manda pra gente aí, entre Grêmio e América, quem vai ser campeão. Próximo. O Lucas Ferrari de Oswaldo Cruz, vocês acham que o Corinthians está evoluindo? E aí, Caio? Eu falei agora há pouco, é o que eu falei, tá sim, Corinthians já é outro time com o Wagner Mancini, o aproveitamento tá muito bom, tá aproveitamento realmente entre os líderes ali do Campeonato Brasileiro, acho que tem que continuar nessa pegada, a chegada do Fábio Santos deu muita segurança, do Gemerson ajudou muito, a gente tem que continuar realmente nesse ritmo, jogando da defesa pro ataque, como eu falei, para continuar evoluindo e buscar uma pré-Libertadores, eu acho que é possível. É isso aí, Lucas, ó. Ano que vem, Corinthians na tela do SBT. Vamos pro próximo. Narcélio, acho que é isso, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Opa! Melhor time do Brasil é o Palmeiras. Manda um alô pro Rio Grande do Norte. Alô, Narcélio. Acompanhando a gente pelo Facebook, né? O Facebook. Fui pra Natal ano passado, baita terra, adorei. Espero voltar aí futuramente. Eu amo o Nordeste, cara. É isso aí. Lindo o demais. América de Natal aí, né? Tá nas quartas de final da Copa da Série D, aliás, desculpa. Bom, então a gente vai pro break, daqui a pouco estamos de volta. Fique aí, acompanha a gente. A gente está de volta, vamos falar agora aqui da nossa região, né? Vamos ver como ficaram todos os confrontos da Série D, né, das quartas de final, tudinho certinho com data e horário. Coloca na tela aí pra gente. Aí, ó, primeiro jogo entre o Marcílio Dias contra o Altos do Piauí, a volta, quer dizer, a ida, né, lá em Santa Catarina, domingo, dia 3, e depois a volta lá no Piauí, domingo, dia 10 de janeiro. Marcílio Dias que é tradicionalismo, né? Time muito tradicional lá em Santa Catarina. Isso. Também é o time que disputa estadual, sempre está ali nas cabeças, né? É um time bem conhecido, que tem uma torcida muito grande, Rafa. Isso aí, vamos pro próximo. Aqui, ó, Mirassol contra Aparecidense de Aparecida de Goiânia. Primeiro jogo, sábado, um dia depois, hein, Caião? A volta, Aparecidense e Mirassol também no sábado, dia 9/1/2021. Essa segunda partida aqui, galera, vai ser transmitida pela TV Brasil, tá? Quem quiser assistir, gratuito. Muito bom, né? Legal o confronto. A Aparecidense é um time muito bom também. Sim. Acho que vai ser um duelo difícil pro Mirassol. Mas estou curioso para ver como que o time do Eduardo Batista vai se portar. Em momentos de pressão, esse time foi muito bem. É mais um momento de pressão, claro que vale um acesso, então é um momento que o elenco tem que ser muito maduro, tem que mostrar realmente a que veio. Mas estou otimista, acho que o time vai bem. Outra informação legal para o torcedor, a gente estava discutindo aqui no intervalo, Anderson Daronco apita esse jogo. Legal. Próximo confronto, isso, árbitro FIFA. Fast Clube contra Novo Horizontino, domingo, dia 3, né? Estádio de Copa do Mundo, Arena da Amazônia, o jogo de ida. Jogo de volta, Novo Horizontino e Fast, domingo, dia 10. E aí, Caio? Pesa um pouco a viagem, né? É muito longe, realmente, você atravessar o país para fazer um jogo. Mas Novo Horizontino está jogando até um futebol melhor, na minha opinião, nessas fases do que o próprio Mirassol. Então acho que chega com bastante moral, chega bastante entrosadinho. É um time que está jogando muito bem, está numa fase muito boa. Acho que pode buscar a classificação também. Acho que até favorito, Rafa, nesse confronto. É isso aí. Rafael Trace, FIFA também apita esse jogo. Próximo confronto. Floresta contra América de Natal. Tradicional América de Natal, né? Isso, também no dia 2, né, o primeiro jogo, e depois a volta domingo, dia 10. Esses foram os confrontos aí da Série D, fechando as quartas. E agora a gente continua falando de esporte, mas de uma irresponsabilidade. Em meio à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro participou de um jogo beneficente na Vila Belmiro. O evento se chama Natal Sem Fome e é organizado pelo ex-jogador Narciso. Um jogo sem torcida. Público mesmo, só os jornalistas e poucos convidados. Quem pensou que ele seria apenas um espectador? Surpresa! O presidente da República entrou em campo e deu o pontapé inicial na partida beneficente Natal Sem Fome, que há 15 anos arrecada donativos para instituições de caridade. Bolsonaro assumiu o papel de atacante. Ex-atleta, o presidente fez até gol. Mas jogou apenas 5 minutos e pediu substituição. Após o fim da partida, como acontece sempre no futebol, foi para a entrevista. Disse que tirou uns dias de descanso. Presidente, mesmo com o vice doente, o senhor vai ficar aqui? Não há um estudo. Ô, vice é maior de idade, vai, não fica mexendo o saco não. Não fica mexendo o saco não, tá? O vice é maior de idade.
Já mandei um recado para ele e falei para ele, missão, toma hidroxicloroquina. Bolsonaro se irritou com as perguntas dos jornalistas sobre a vacinação no Brasil, que vai começar bem depois de outros países. Voltou a questionar a eficiência dos imunizantes e ironizou. Agora é o seguinte, eu vou pedir para o Pazuello hoje, quando chegar a disponibilizar a primeira vacina, né, que priorize vocês da imprensa a tomar primeiro. Tá certo? E se não tomar a vacina, você está dando mais péssimo exemplo. Foi o primeiro dia de agenda de Jair Bolsonaro no litoral paulista, onde ele deve passar a virada do ano. Como em outras ocasiões, o presidente está hospedado no Forte dos Andradas, na cidade do Guarujá. Ele veio de Brasília apenas acompanhado de uma comitiva técnica e se recusou a dizer se depois virão membros da família dele. Particular, não tenho satisfação para você sobre isso. Pô, presidente, prioriza a imprensa e eu assino até termo de responsabilidade, eu tomo, tá? Antes da gente continuar falando sobre esse assunto, vamos falar sobre os atletas do Santos que estavam lá sem máscara e participaram desse evento. Coloca aí na tela pra gente ver os atletas do Santos. Copião com os atletas do Santos. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos comentar então. Não, Caio. assim, eu acho que é uma situação complicada porque a gente tem visto o Zico, ele promove todo ano o Jogo das Estrelas, que é aquele jogo que é sempre no Maracanã, vem estrelas do mundo inteiro, já participaram. E esse ano, ele até deu entrevista aqui pra gente, ele chegou a comentar nos bastidores que ele estava vendo o que ia acontecer, ele acabou tendo que cancelar esse Jogo das Estrelas justamente para evitar isso, de aglomeração, para evitar toda essa situação que a gente já está cansado de falar e você já está cansado de ouvir também em casa, que não é recomendado. Sim. Então, assim, não dá pra gente ignorar normas de saúde para achar que é bonito. Fora um monte de papagaio de pirata que tinha ali, né, também. E assim, é o que você falou, jogadores do Santos, por exemplo, que era o realmente jogam em alto nível. O João Paulo e o Lucas Lourenço. Os 3 jogadores que estavam lá, os 3 jogadores do Santos. O Marinho ainda não teve Covid-19 e é o principal jogador do Santos na temporada, que está às vésperas de jogar uma semifinal de Libertadores. Exatamente, é o que eu falo, assim, você tem que ter responsabilidade e tem que se cuidar, né? Ainda mais agora. Você imagina se o Marinho pega Covid. É claro que ele vai apresentar os sintomas, mas, por exemplo, fica fora do segundo jogo da volta. O Santos faz um jogo mais ou menos, primeiro jogo e no segundo jogo o Maurinho está com Covid e pegou mais ou menos nesses dias. De repente pode ter, tomara que não, pelo amor de Deus, mas de repente acontece dele se infectar. Prejudica a equipe, prejudica demais o Santos na temporada inteira. Então, assim, eu acho que falando esportivamente, principalmente do Santos, é muito ruim isso. Então, assim, o Santos fala que não participou da organização, mas é claro que facilitou. A gente sabe o presidente estava lá, Orlando Rolo. O presidente estava lá, exatamente, foi no estádio do Santos. Sim. Então, assim, eu acho que esses jogos beneficentes nesse ano não precisavam acontecer. 1, porque a gente não pode aglomerar. 2, porque não faz sentido você fazer um jogo beneficente para arrecadar alimentos se você não tem público, entendeu? Justamente. Fica parecendo que realmente é uma coisa para se aparecer. Justamente. Bom, e falando em se aparecer e responsabilidade, a gente continua falando disso, né? O jogador Neymar, ele é o principal atleta do país e ele estaria organizando uma festa para quase 500 convidados no litoral do estado do Rio de Janeiro. Vamos ver a reportagem. Um condomínio 5 estrelas marcado pelo vai e vem de carros de luxo e onde os moradores chegam até de helicóptero. É aqui onde Neymar decidiu passar os últimos dias do ano, na portaria Discrição. Não sabe se está tendo nenhuma festa na casa dele. Informação é sigilosa, é isso. O jogador também se mantém discreto nas redes sociais. Nenhuma postagem sobre a suposta mega festa. Mas influenciadoras digitais fizeram questão de exibir o condomínio e também a pulseira. Passaporte para o evento exclusivo na casa do atacante. Algumas até postaram vídeos fazendo teste para a Covid-19. Que, segundo esta pesquisadora da UFRJ, não é um passaporte de segurança. Exame não é vacina. Isso é uma falsa sensação de segurança, que é muito pelo contrário. Se a pessoa estiver contaminada, como ela tem um exame negativo, ela vai se sentir relaxada. E com isso ela pode acabar disseminando muito mais, porque o comportamento não vai ser o comportamento adequado nesse momento. Entre os VIPs do evento estariam o cantor Tiaguinho e o MC Kevinho, além de shows de Ludmilla e Wesley Safadão. Fica comigo, ninguém precisa saber. Segundo funcionários do condomínio, Neymar chegou aqui no último sábado, quando teve início a sequência de festas. Era para tudo ficar sob sigilo. O atacante teria até proibido a entrada de convidados com celulares para que nenhuma imagem fosse parar na internet. Mas a notícia acabou vazando.
Na pequena cidade, onde quem chega de carro tem a temperatura aferida como medida de prevenção contra a Covid, não se fala de outra coisa. O certo não era nem para estar entrando estranho na cidade. Bem responsável, de juntar 500 pessoas, tirando as partes do funcionário, que tem que trabalhar por obrigação. Se tá a pandemia aí, quem vai na festa dele é mais errado que ele. A mais nova polêmica do jogador também ganhou repercussão internacional. O jornal francês Le Figaro destacou 500 pessoas convidadas para a casa de Neymar. O tabloide inglês Daily Mail lembrou que a festa acontece quando o Brasil ultrapassa a marca de 190 mil mortos pela Covid-19. Já o italiano Corriere della Sera chama a festa de apocalíptica e diz que para Neymar a pandemia não existe. A assessoria do jogador afirma que a festa não tem relação com ele. A agência Fábrica, idealizadora do evento, diz que serão 150 convidados. Garante ainda que obteve as licenças dos órgãos competentes, mas não confirma que será na casa do craque. Já a Prefeitura de Mangaratiba afirma que não tem competência legal para limitar eventos privados em residências particulares. Gente, é lamentável, assim. Por exemplo, eu não tenho o que dizer da vida dele extra-campo. Ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser. Para mim não tem problema nenhum. Eu gosto de avaliar o desempenho dele dentro de campo. Mas a partir do momento que a gente está vivendo uma pandemia, aí isso entra em voga. Aí sim. E outra, cara, não adianta querer esconder. As informações, elas podem ser desencontradas, né? A reportagem cita 500 pessoas, a agência confirma 150. Mas, admite, vai fazer a festa, não tem como esconder. Isso aí já está sendo divulgado desde ontem, né? Todo mundo já sabe. Para que ficar fingindo que não vai fazer a festa? Porque a festa vai acontecer, né? E ele não vai se posicionar. No fim de semana tinha o burburinho já disso. Sim. Já começaram a falar. E assim, os indícios são gigantes, assim, não tem como negar, é o que você falou. E o Galvão Bueno deu uma declaração ontem que eu achei muito pertinente sobre o assunto. Ele deu um exemplo, ele falou: o LeBron James, o Messi, o Lewis Hamilton, o Cristiano Ronaldo não estão fazendo festa. Então isso diz muito realmente se foi o Neymar ou não, e aí entra o meu comentário nisso. Isso diz muito quem é o Neymar, né? E onde ele vai chegar, né? Sim. Ele nunca vai chegar no nível desses jogadores, o simplesmente pelos próprios comportamentos dele, né? Exatamente. Dentro de campo é um jogador muito bom, é um craque, joga demais, mas o extracampo do Neymar é muito problemático. E assim, continuando com isso, aí ele acaba jogando o próprio público contra ele. É uma situação de pandemia que você falou, que não tem no mundo em 100 anos, que matou quase 200 mil pessoas no Brasil. Eu tive pessoas na minha família que não são da minha família, mas são muito próximas, que morreram de Covid. Então, assim, uma situação muito complicada, sabe, Rafa? Que dá tristeza. Só vai aprender realmente quando passar pela dor que as famílias estão passando. Quando algum tio, ou pai, ou filho, ou irmã, realmente sofrer com isso. A gente torce para que ninguém sofra, mas infelizmente está acontecendo. Então tem que se cuidar, né? Muita responsabilidade. Eu fico com a fala daquela senhora ali que foi entrevistada, que quando ela diz assim, eu tenho pena dos funcionários que vão ter que trabalhar, porque infelizmente a gente sabe, né? Bom, e amanhã você tem mais uma edição aqui do SBT Esporte. Eu prometo que eu não vou esquecer de dar boa tarde pro Caio. Se você quiser rever o programa, tela2.com.br. Tchau, tchau. Até amanhã, galera. Até amanhã, valeu.